147. Viver em outro mundo. Capítulo 887. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli Teo e Lewis estavam atualmente parados no topo da mansão do Lorde da cidade, olhando para a névoa negra na distância. As pessoas que foram enviadas para inspecionar a situação descobriram que a névoa negra já tinha coberto a parte norte inteira do continente Ark e estava lentamente rastejando para frente. Esse relatório fez os rostos de Teo e Lewis escurecer. Maidog e os outros partiram para relatar para a família. Neste momento, Teo e Lewis estavam dentro de uma pequena cidade com 30 armaduras mágicas e 2 tanques de guerra. Teo olhou para a névoa negra e não pôde deixar de cerrar os punhos quando ele disse: "Eu não esperava que a névoa negra continue se expandindo. Não admira que as pessoas do continente Ark tenham partido. O que devemos fazer? A família já exerceu grande esforço para essa expedição." Lewis estava ciente sobre este ponto. Ambos já tinham a marca da família O'Neill. Pode ser dito que seu destino estava interligado com a família. Lewis sabia que a família O'Neill tinha feito grandes esforços para entrar no continente Ark. Se eles falhassem nessa expedição, então a família O'Neill pode não ser capaz de se recuperar. Seu futuro seria sombrio. No entanto, essa névoa negra não era fácil de lidar. É uma certeza que embaixo desta névoa negra havia uma tonelada de mortos-vivos. Lewis pode confirmar isso porque somente mortos-vivos e magos negros poderiam usar lanças ósseas como um ataque. E depois que ele viu aquele fogo Yin, Lewis tinha certeza absoluta que havia mortos-vivos. Isso era porque seria impossível para magos negros entrarem em contato com fogo Yin sem causar dano a si. Mas mesmo assim, Lewis não pode exibir sua inquietação neste momento. Ele se virou para Teo e sorriu levemente. "Não se preocupe, a família certamente achará uma maneira de lidar com isso. Existem canhões poderosos nos navios da família." Teo assentiu, ele ainda era jovem afinal de contas. Sem Lewis aqui, os mortos-vivos já teriam causado um estrago na sua equipe. Por causa de Lewis, Teo foi capaz de manter uma mente calma em meio aos desenvolvimentos recentes. Então Teo se virou para Lewis e disse: "Irmão Lewis, os mensageiros voltarão em breve?" Lewis balançou sua cabeça e disse: "Não tenho certeza. Porém, eu tenho certeza que a família faria os arranjos apropriados. Existe uma boa chance de que eles enviem um navio de guerra aqui para nos apoiar. Afinal, navios de guerra têm mais poder de fogo e podem carregar mais tropas. Também pode guardar mais energia." Teus encarou por um momento antes de acenar e dizer: "Irmão Lewis, como os mortos-vivos sairiam à noite, que tal fazermos algo durante o dia?" Lewis olhou para Teo e disse: "Fazer algo? O que você quer fazer?" Teo sorriu levemente e disse: "Agora que as pessoas do continente Ark se mudaram, as bestas mágicas começaram a crescer. Aquelas bestas mágicas seriam capazes de nos fornecer cristais mágicos. Se enviarmos nosso pessoal para matar aquelas bestas mágicas durante o dia, então podemos fazer cristais para nosso próprio uso. Ao mesmo tempo, nós também poderíamos usar esse tempo para explorar os minerais no continente Ark." Lewis pensou sobre isso por um momento antes de dar um aceno. "Tudo bem, vamos fazer isso. Nós podemos dispensar 10 pessoas para essa tarefa. Contudo, não podemos usar nossos tanques de guerra." Teo obedeceu alegremente quando ele se virou e foi organizar tudo. Olhando para Teo indo embora, Lewis não conseguiu evitar o sorriso. Depois disso, ele retornou a olhar para a névoa negra. Suas sobrancelhas estavam franzidas. Ele estava preocupado com a situação atual. A área coberta pela névoa negra era muito grande. Além disso, com a taxa de sua expansão, quem sabe quais tipos de mortos-vivos estavam à espreita lá dentro. Vale a pena para a família O'Neill lutar contra os mortos-vivos? Enquanto Lewis estava preocupado com esses assuntos, Maidog e sua equipe chegaram no acampamento da família O'Neill, localizada no Império Rosen. A família O'Neill já tinha ocupado todo o Império Rosen, com o patriarca se mudando para o Palácio Imperial do Império Rosen. Embora Zawai tivesse realocado toda a população do Império Rosen, ele não destruiu o Palácio Imperial. E mesmo que as decorações internas tivessem sido levadas,
A estrutura ainda era tão elegante e magnífica quanto antes. Portanto, é compreensível que o patriarca Oniel fique aqui. Quando o grupo de Madog apareceu fora do palácio, eles foram parados por duas armaduras mágicas. Essas duas armaduras mágicas eram do nível Deus. Portanto, Madog não ousou ser irracional, senão ele seria morto no lugar. Ele desceu do tanque de guerra e então fez uma reverência. Madog do Esquadrão Leão da equipe de exploração. Eu busco uma audiência com o patriarca. Eu tenho assuntos para relatar. As duas armaduras mágicas viraram suas cabeças quando fizeram um anúncio. Madog do Esquadrão Leão traz notícias. Ele pede por uma audiência com o patriarca. Outra armadura mágica não muito longe passou a mensagem. Logo, a mensagem foi para o Palácio Imperial e para os alojamentos do patriarca. Uma serva então bateu na porta do patriarca e disse: Patriarca, o Esquadrão Leão da equipe de exploração chegou com um relatório. Eles estão pedindo por uma audiência com você. O patriarca da família Oniel estava trabalhando atualmente. Mas quando ele ouviu a serva, ele imediatamente disse: Mande-o entrar. A serva obedeceu e então se virou para um lugar distante e enviou a mensagem para uma armadura mágica: Mande-o entrar. A armadura mágica então passou a mensagem até chegar na entrada do palácio. Depois disso, a serva guiou Madog até a sala do patriarca. O patriarca olhou para Madog e disse: Sheorge, seu pirralho. O que aconteceu? Você descobriu algo? Sheorge não esperava que o patriarca o reconhecesse. Seu humor ficou elevado quando ele fez uma reverência para o patriarca e disse: Patriarca, se passaram 10 dias desde que partimos em direção ao norte. Porém, depois de viajar por 10 dias, nós realmente encontramos problemas. Tem um local coberto com névoa negra. Quando eu entrei na névoa negra para investigar, fui atacado por lanças ósseas e depois bolas de fogo cinza. Aquela bola de fogo não foi afetada pelos nossos raios de energia, ao invés disso, foram fortalecidas. Depois que saímos e consultamos o irmão mais velho Lewis, ele disse que encontramos um domínio yin inato e aquelas bolas de fogo possivelmente são fogo yin. Por causa disso, ele decidiu nos enviar de volta para relatar enquanto eles permaneciam para vigiar a névoa negra. O patriarca olhou fixamente, então ele franziu suas sobrancelhas. Naturalmente, ele sabia o que eram domínios yin inato. Ele olhou para George e disse: Foi confirmado que é um domínio intato. George balançou sua cabeça e disse: Irmão Lewis disse que tinha as características de um domínio yin inato. Entretanto, domínios yin inato não existem sob o sol, mas este sim. Mas mesmo assim, o irmão Lewis ainda acredita que deve ser um domínio yin inato. O patriarca sentiu e disse: As análises de Lewis sempre são seguras. Como ele disse isso, então parece que este é um domínio yin inato. Se esse for o caso, então isso seria problemático. Mas eu não quero fazer Lewis entrar na névoa negra. Você vá descansar primeiro. George sentiu antes de ir embora. Depois que George saiu, o patriarca virou sua cabeça e disse: Chame os generais para uma reunião. Então a serva na porta soltou um som de afirmação antes de partir. Logo, os generais chegaram na sala do patriarca. Ashi também estava presente. Depois que o grupo se sentou, o patriarca disse: George do Esquadrão Leão acabou de chegar. Ele disse que depois de viajar para o norte por 10 dias, eles encontraram uma névoa negra. Lewis suspeita que seja um domínio yin inato. O que vocês pensam sobre isso? As pessoas na sala ficaram em silêncio. Todos aqui haviam lutado por muitas batalhas. Mesmo Ashi era experiente devido ao seu amor por exploração. Todos os presentes sabiam o que era um domínio yin inato. Portanto, eles não conseguiram evitar o silêncio após ouvir as notícias. Depois de algum tempo, um general alto se levantou e fez uma reverência antes de dizer: Patriarca, nós devemos enviar mais tropas para lá. Uma distância de 10 dias não é longe. Se algo acontecer lá, então definitivamente seria uma ameaça para nós. Além disso, a família Unial já foi com tudo nesta conquista. Recuar resultará em perdas enormes. O patriarca sentiu. Então outro general se levantou e disse: Patriarca, eu acho que a migração do continente Ark tem a ver com esse domínio yin inato. Nós precisamos proteger a fronteira. Pelo que eu posso ver, devemos enviar um navio de batalha para apoio. Ao mesmo tempo, devemos requisitar alguns fortes canhões da família assim que possível. O patriarca deu outro aceno. Então outro general se levantou e disse:
Patriarca, eu acho que também devemos apressar nossa exploração no sul. O sul está muito perto da família. Se uma ameaça aparecer lá, então a família pode ser ameaçada. O patriarca hesitou por um momento antes de assentir. Isso é racional. Nós precisamos focar no sul também. Ache, você tem algo a dizer? Ache se levantou, fez uma reverência ao patriarca e disse: Pai, nós já ocupamos o continente Ark. Não está claro porque as pessoas do continente realmente partiram. E agora, existe o domínio Yin inato. Eu acho que devemos pedir por mais poder de fogo da família. Também precisamos arranjar algumas armaduras mágicas para procurar pelos recursos do continente Ark e então minerá-los. Isso financiaria as operações da família. Precisamos recuperar nossos gastos o mais cedo possível. Os generais assentiram. De fato, o principal motivo para eles atacarem o continente Ark era para conseguir commodities e minerais. Se eles não conseguissem nenhum minério aqui porque eles estavam ocupados em descobrir por que as pessoas do continente Ark se mudaram, então isso apenas seria colocar a carroça na frente dos bois. Mesmo se o continente Ark ficasse perigoso e eles precisassem recuar, eles ainda precisavam minerar o mais rápido possível. Isso minimizaria as perdas da família. Depois de ver que todos concordaram, o patriarca assentiu e disse: Passe minha ordem. A vitória e a glória imediatamente retornarão para a família para serem reabastecidos com 1000 fortes canhões e um adicional de 10.000 armaduras mágicas o mais cedo possível. Ao mesmo tempo, o tirano carregará 1000 armaduras mágicas e 50 tanques de guerra para apoiar o Esquadrão Leon. Aqueles presentes se levantaram e imediatamente foram executar o comando. Depois que eles partiram, o patriarca franziu levemente a testa e disse: Interessante. Na realidade existe um domínio Yin inato aqui. O continente Ark está ficando cada vez mais peculiar. Quem sabe o que mais podemos descobrir? Zhao também estava ouvindo a reunião. Depois que os generais partiram, ele se virou para Laura e disse: Parece que a família Neal começou a ficar mais cuidadosa. Eu temo que os exploradores no sul descobririam rapidamente as fendas espaciais para o reino demoníaco e o reino divino. Eu quero ver como eles vão reagir depois de ver aqueles dois lugares. Laura sorriu levemente e disse: Se eu fosse o patriarca da família Neal, além de enviar pessoas para monitorar o submundo e minerar o continente Ark, eu também enviaria pessoas para investigar o reino demoníaco. Ao mesmo tempo, eu enviaria pessoas para nos atacar no reino divino, apenas para ver quão fortes somos. Zhao sorriu também e disse: Eles têm muitas coisas para fazer. Eu só não sei se eles têm mão de obra o suficiente para fazer isso. Laura riu e disse: Bem, eles certamente têm soldados o suficiente. Pelo que acabamos de ouvir, eles não usariam muitas armaduras mágicas quando forem minerar. E como não existe perigo no continente Ark, aquelas armaduras mágicas devem ser o suficiente. É o mesmo com o reino demoníaco. Neste caso, suas tropas só podem ser divididas em duas. Aqueles vigiando a névoa negra e a outra metade destinada a nós. No entanto, não tenho certeza sobre quantos eles enviarão para o ataque. Zhao assentiu: Eu acho que eles não devem enviar muitos para nos atacar. O que precisamos que eles façam é entrar no reino divino e então nós os jogaremos para os divinos. Enquanto isso, depois que eles terminarem de minerar, nós simplesmente podemos roubar de suas mãos. Isso não seria melhor? Laura e as meninas riram. Então Litsi disse, recentemente: Eu tenho sentido que o irmão mais velho realmente quer roubar. Você realmente quer agarrar tudo. Irmão mais velho se você ver uma garota no futuro, você vai agarrá-la também? Zhao fingiu abaixar sua cabeça como se estivesse pensando. Depois de algum tempo, ele assentiu e disse: Isso é uma boa ideia. Eu não tenho uma nova esposa faz algum tempo. Parece que agora é uma grande chance. Então depois que ele disse isso, ele começou a fugir. Depois de ouvir que Zhao disse isso, as meninas imediatamente perseguiram Zhao. Naturalmente, elas sabiam que Zhao estava apenas brincando. Elas apenas queriam brincar junto com as travessuras de seu marido. Depois de algum tempo, Zhao parou. Ele havia acabado de sentir uma chamada vinda de um peixe mensageiro. Zhao pegou o peixe mensageiro e viu que era aquele que pertencia a Binja. Zhao se virou para Laura e as meninas e então sorriu. Parece que temos algo para fazer. Então ele falou para o peixe mensageiro: Binja, é Zhao.
Viver em outro mundo. Capítulo 888. A voz de Binge então foi ouvida. Senhor, o trabalho está feito. Você pode fazer seu movimento a qualquer hora. Zhao Ai assentiu e disse, não deixe a área. Somente se mova quando eu der o sinal. Não deixe os divinos descobrirem suas ações, nós precisamos fazer um ataque surpresa. Binge respondeu, sim. O senhor poder ficar tranquilo, os divinos centralizaram os soldados vassalos em uma área, nós não somos encontrados tão facilmente. Zhao Ai assentiu, então ele disse, como os divinos resolveram o problema da comida. Binge sorriu levemente e disse, os divinos estão monitorando rigorosamente a distribuição de grãos. Ao mesmo tempo, eles também estão enviando muitos soldados para caçar bestas mágicas. Os grãos que os soldados vassalos estavam recebendo se tornaram cada vez menores. No entanto, os divinos não impediram os vassalos de caçar por conta própria. Zhao Ai assentiu, então ele respondeu, os divinos não querem que os soldados vassalos tenham suspeitas. Diga às raças vassalas para não se preocupar e não mostrar nenhuma hostilidade com os divinos. Espere até eu chegar, então poderemos lidar com os divinos. Binge soltou um som de acordo. Zhao Ai sorriu e então guardou o peixe mensageiro. Depois disso, ele se virou para Laura e disse, é hora de se mover. Laura sorriu levemente e disse, faremos um movimento nos seus navios de suprimento. Se fizermos, então os divinos com certeza morreriam de fome. Zhao Ai respondeu, eu sei que eles enviarão comida logo. E além de comida, eles podem enviar mais mão de obra e anciãos divinos dessa maneira. Neste ponto, eles já devem ter suspeitas de que o ancião supremo escorpião encontrou um final infeliz. Laura assentiu, então ela olhou para Zhao Ai e franziu a testa. Então irmão Ai, o que faremos? Nós eliminaremos sua base. Nós não podemos enfrentar eles sem sofrer perdas. Zhao Ai sorriu levemente e disse, vamos apenas esperar. Se não podemos lidar com os suprimentos, então lidaremos com a base. De qualquer forma, não existe maneira deles nos pegarem. Quando ela ouviu esse plano, Laura não o parou. Ela sabia que Zhao Ai já tinha Kair monitorando os mares nos últimos dias. Uma vez que eles descobrirem os navios de suprimento da raça divina, então eles começariam o ataque. Kair já estava no trabalho. Ela nem mesmo precisava ficar focada nessa tarefa, contanto ela prestasse atenção de tempos em tempos, então ficaria tudo bem. Neste momento, a atenção de Zhao Ai estava na família Unel. A família não só enviou batedores para a parte norte do continente, eles também enviaram uma equipe para o sul. No entanto, aquela equipe ainda não tinha chegado no Império Buda. Naturalmente, ainda era impossível para eles descobrirem a fenda espacial do reino demoníaco. Mas eles estavam perto de chegar na montanha Akikra. Zhao Ai ainda tinha alguns mortos-vivos minerando no continente Ark. Entretanto, sua quantidade não eram muitos e a maioria deles eram bestas da armadura de ferro. Também haviam equipes presentes minerando no reino demoníaco, bem como no continente Touro. No terceiro dia depois que Zhao Ai e Binge conversaram, Kair disse a Zhao Ai que a frota de fornecimento da raça divina tinha chegado. A frota de transporte desta vez incluía navios de guerra além dos navios de carga comum. Contudo, era possível ver que a quantidade de grãos embarcados havia sido reduzida. Zhao Ai viu a situação e não pôde deixar de sorrir quando disse, parece que os divinos não conseguiram coletar navios em pouco tempo. Porém, também parece que eles estão carregando mais equipamentos espaciais dessa vez. Laura olhou para os navios de suprimento e disse, você fará um movimento agora, irmão Ai? Zhao Ai assentiu, é claro. Vamos lá ver quem eles enviaram desta vez para suprimir meus mortos-vivos. Depois disso, Zhao Ai e o navio desapareceram e reapareceram mais uma vez em um lugar não muito longe da frota. Então Zhao Ai lentamente aumentou o tamanho do navio enquanto se aproximava dos divinos. Naturalmente, os divinos conseguiram localizar o navio do Rei do Inferno e imediatamente responderam. Os navios de guerra rapidamente cercaram os navios de carga. Ao mesmo tempo, as pessoas voaram do navio. Mas o que deixou Zhao Ai confuso era a falta de anciãos supremos. Essas pessoas deveriam saber que além dos anciãos supremos, nada poderia ameaçar ele. Porque a raça divina não enviou um ancião supremo. Enquanto Zhao Ai estava confuso, o céu subitamente ficou escuro. Zhao Ai levantou sua cabeça e viu um céu estrelado.
Havia grandes e pequenos meteoritos junto com vários planetas. Não muito longe desses pequenos corpos celestiais havia uma estrela emitindo uma grande quantidade de calor. Zhao e os outros olharam fixamente para essa situação, apaixonados pela cena na frente deles. Isso era especialmente verdade para Laura e as meninas. Elas não conheciam sobre o espaço externo, naturalmente era impossível para elas saberem o que estavam vendo. Por outro lado, Zhao estava olhando com curiosidade. Embora fosse similar ao espaço externo que ele lembrava, ele tinha certeza de que eles não estavam fora, no espaço. Não havia gravidade no espaço externo, as pessoas somente flutuavam no meio do ar. Não havia ar no espaço também. Entretanto, aquelas coisas estavam presentes onde eles estavam. Zhao tinha certeza de que isso era obra da raça divina. Formação. Essa foi a primeira palavra que apareceu na mente de Zhao. Zhao quase tinha certeza que essa era uma formação estabelecida pelos divinos. Contudo, ele não sabia que tipo de formação era. Ele não esperava que os divinos tivessem esse tipo de arma. Ela pode realmente mudar o ambiente ao redor deles. Isso fez Zhao antecipar o que aconteceria a seguir. Zhao se virou para Laura e as meninas e disse: "Tenham cuidado, nós caímos na formação da raça divina. Eu acredito que nos atacará logo." Laura e as meninas assentiram, mas elas não se preocuparam demais. As habilidades de Zhao as deixaram confiantes. Zhao era quase invencível. Zhao não se importou com isso e comandou os canhões dos navios para golpearem os corpos celestiais na distância. Os raios de energia disparados dos canhões rapidamente atingiram o alvo. Vários meteoritos foram imediatamente destruídos, mas os planetas maiores somente tiveram um grande buraco. Tudo foi como aconteceria no espaço externo. Zhao não pode deixar de franzir suas sobrancelhas. Para ser honesto, seu entendimento de formações era muito pobre. Por outro lado, as formações da raça divina eram verdadeiramente místicas. Prender aqueles que eram iniciantes em formações mágicas seria fácil para eles. Neste momento, Zhao descobriu que vários planetas estavam ligados entre si. Então, esses elos brancos se conectaram na constelação Touro. Logo, um enorme touro dourado correu direto na direção do navio do Rei do Inferno. Zhao franziu a testa. Esses planetas o lembravam do Ancião Supremo Touro. Era provável que esse ataque fosse o mesmo usado pelo Ancião Supremo Touro enquanto ele estava vestindo a arma Suprema Touro. Zhao não fez um movimento e apenas acenou sua mão. Depois de fazer isso, os canhões do navio imediatamente lançaram seus ataques na direção do touro. 100 raios de energia se uniram e viraram um enorme raio que atingiu o touro. No entanto, algo fora das expectativas de Zhao aconteceu. O touro apenas embaçou por um momento antes de continuar correndo na direção do navio do Rei do Inferno. Neste momento, Zhao não teve tempo suficiente para se esconder. Quando o touro se aproximou do navio, as ondas se adiantaram para reduzir sua velocidade. Entretanto, a luminosidade do touro apenas diminuiu, mas não desapareceu. O touro se apressou para o navio entre as ondas de água antes de bater no navio. Isso fez o navio balançar gentilmente. Esse balançar pode ser pequeno, mas ainda fez Zhao ficar carrancudo. Ele descobriu que esse ataque era na verdade mais forte que aqueles feitos pelo Ancião Touro Supremo. Neste momento, Zhao sentiu algo se apressando para o navio. Quando ele virou sua cabeça, viu várias estrelas formando o padrão de Sagitário. Então um centauro puxou seu arco e enviou uma flecha de luz na direção de Zhao. Era hora de Zhao se mover. Com uma intenção, o navio se encolheu e rapidamente desviou para o lado. Mas antes que Zhao pudesse se acalmar, a flecha de luz se curvou e apontou para o navio. Após ver isso, Zhao imediatamente fez os canhões dispararem na flecha. Contudo, o resultado foi o mesmo que com o touro. Embora os canhões mágicos tivessem atingido a flecha de luz, ela apenas perdeu um pouco de luminosidade e continuou indo na direção do navio. Após ver isso, Zhao bufou friamente e balançou sua mão. Um escorpião gigante apareceu ao seu lado e se moveu para encontrar a flecha. Quando os dois ficaram mais perto, o escorpião usou sua cauda para atingir a flecha. Com um som estrondoso, a flecha desapareceu. Zhao aproveitou essa oportunidade para retornar para sua cabine e abrir o monitor. No passado, ele conseguiu escapar da Lotus do Dao graças ao monitor. Zhao queria que o monitor o ajudasse desta vez também. No entanto, ele ficou desapontado.
O monitor também estava confuso. Simplesmente não havia nada de útil na sua exibição. Depois que Zhao Ai viu isso, sua expressão mudou. Ele entendeu que o monitor do espaço não era todo-poderoso. Coisas como as formações da raça divina não eram capazes de serem penetradas pelo espaço. Isso era equivalente a pagar a vantagem de Zhao Ai. Se o monitor estivesse realmente inutilizado, então é possível que Zhao Ai estivesse em um perigo real. Neste momento, Zhao Ai sentiu uma crise sem precedentes. Viver em outro mundo. Capítulo 889. Laura e as meninas estavam com Zhao Ai. Elas também viram a exibição do monitor. Como isso não era algo que elas haviam visto antes, elas ficaram confusas depois de um tempo. Enquanto Laura e as meninas entravam em pânico, Zhao Ai manteve sua calma. Depois de um momento ele abriu sua boca e falou, Kair, Kair, você está aí? Mas Kair não respondeu, o que era sem precedentes. Sob circunstâncias normais, Kair imediatamente responderia ao chamado de Zhao Ai. Zhao Ai ainda podia sentir sua conexão com Kair, mas parece que ela foi bloqueada por algo. Neste momento, eles não tinham maneira de contatar um ao outro. O rosto de Zhao Ai ficou feio. Ele lentamente saiu da cabine e olhou ao redor. O escorpião ainda estava do lado do navio. Por outro lado, as constelações de Sagitário e Touro constantemente atacavam o navio. Mas com os canhões do navio, ariete, ondas e mastros se movendo para defender, o inimigo não tinha como lidar com Zhao Ai. No entanto, Zhao Ai logo notou que do lado esquerdo do navio do Rei do Inferno, uma constelação que parecia com um bode deitado no chão e outra constelação que eram dois peixes entrelaçados estavam presentes. As duas constelações se formaram lentamente. Então, da constelação de Capricórnio, um bode com dois chifres se apressou. Ao mesmo tempo, dois peixes também saíram da constelação de Peixes. Ambas estavam se apressando na direção do navio do Rei do Inferno. Zhao Ai ofegou. Então ele imediatamente ordenou que os canhões do navio atacassem o bode e os peixes. As ondas foram ajudar também. A tarefa de lidar com o touro e o arqueiro foi deixada para o ariete e o mastro. Zhao Ai agora tinha certeza de que ele estava enfrentando pelo menos 4 anciãos supremos desta vez: Touro, Capricórnio, Sagitário e Peixes. Parece que eles prepararam essa formação para matá-lo aqui. Neste momento, Laura, com um tom assustado, perguntou, Irmão Ai, o que faremos agora? Zhao Ai olhou para Laura e sorriu. Não fique com medo, está tudo bem. Eles só querem nos arrastar. Não temos que ter medo quando se trata desta batalha. Se eles realmente quiserem ganhar tempo, então vamos ver quem sai por cima. Assim que Zhao Ai disse isso, um enorme meteoro subitamente apareceu indo na direção do navio. O navio não respondeu a tempo, mas assim que o meteorito estava prestes a atingi-lo, chamas imediatamente formaram uma parede. O meteorito foi transformado em cinzas, mas não antes de balançar o navio. Neste momento, mais meteoritos foram atingir o navio. Isso fez a expressão de Zhao Ai mudar. Ele agora pode afirmar que não eram apenas 4 anciãos supremos presentes. Ao invés disso, deveria haver 5. 4 estavam conduzindo as constelações para atacar enquanto um controlava os meteoritos. Sem um quinto ancião presente, a formação não teria sido tão estável. A expressão de Zhao Ai ficou feia. Agora que sua conexão com o espaço foi perdida, pedir pela ajuda do espaço era impossível. E embora houvesse muitos mortos-vivos dentro do navio, a força daqueles mortos-vivos não era de muita ajuda comparado aos seus inimigos atuais. Se ele liberasse os mortos-vivos, então eles apenas seriam aniquilados. Zhao Ai não sabia que tipo de formação os divinos tinham usado desta vez. Entretanto, havia uma coisa que ele tinha certeza: essa formação amplificava os ataques feitos pelos anciãos supremos. Pode-se dizer que uma vez que os continentes trabalhassem juntos, então eles seriam capazes de aumentar o poder de suas armas supremas por muitas dobras. Foi neste ponto que Zhao Ai teve cuidado. Para ser honesto, Zhao Ai não foi ameaçado pelas armas supremas. O que ele estava levando em consideração eram as grandes formações da raça divina. O motivo de Zhao Ai pensar sobre essas formações era porque elas eram capazes de cortar sua comunicação com o espaço. Se Zhao Ai não fosse cuidadoso, então todas as armas supremas da raça divina se uniriam contra ele. Seu poder com certeza seria formidável. Se os divinos soubessem dos pensamentos de Zhao Ai, então eles certamente ficariam enfurecidos com ele.
Zhao Ai estava atualmente preso, mas mesmo agora ele estava até pensando sobre sua formação. Zhao Ai olhou para fora e viu que os meteoritos ainda estavam vindo. Então seu cajado virou um enorme martelo que ele direcionou para esmagar os meteoritos um após o outro. Enquanto o martelo atingisse os meteoritos, eles imediatamente seriam destruídos. Enquanto Zhao Ai estava batendo nos meteoritos, ele também estava prestando atenção a tudo em sua volta. Ele não queria gastar muito tempo com os divinos, ele precisava achar uma maneira de romper a formação. E enquanto Zhao Ai estava olhando para os meteoros e planetas, ele descobriu que os outros planetas estavam começando a se jogar na direção do navio do Rei do Inferno. Se eles conseguissem atingir o navio, então as coisas certamente ficariam problemáticas. Enquanto Zhao Ai estava prestando atenção nesses corpos celestiais, ele de repente descobriu algo peculiar. A formação de meteoros e planetas somente tinha um único corpo que permaneceu imóvel a todo o evento. Era uma estrela. Essa descoberta fez Zhao Ai olhar fixamente por um momento, então ele decidiu assumir o risco. Com somente um pensamento, Zhao Ai direcionou o navio na direção daquela única estrela. O motivo de Zhao Ai descobrir essa peculiaridade não era apenas porque essa estrela permaneceu imóvel, também foi porque essa era a única estrela presente nos céus. Após ruminar neste pensamento, Zhao Ai imediatamente foi enfrentar a estrela. O navio do Rei do Inferno era muito rápido. Em apenas um piscar de olhos, ele quase havia alcançado a estrela. As ondas abaixo tinham envolvido todo o navio. Uma parede de fogo também apoiou o avanço do navio, mas mesmo assim, Zhao Ai ainda podia sentir o calor saindo daquela estrela. Zhao Ai não se importou muito com isso e foi direto para a estrela. No entanto, algo fez Zhao Ai se sentir estranho. Ele já havia perfurado a estrela, mas a formação ainda estava de pé. A expressão de Zhao Ai mudou, então ele murmurou, eu adivinhei errado. Isso é impossível. Nesta grande formação, tudo além dessa estrela se moveu. Essa estrela deveria ser a chave para romper a formação. Porque minha ação foi inútil. Laura e as meninas não conseguiam entender por que Zhao Ai estava planejando fazer indo direto para a estrela. Contudo, elas ainda decidiram confiar em Zhao Ai. Ninguém se moveu enquanto esperavam por um resultado. Depois de ver que nada aconteceu quando eles colidiram com a estrela, Laura e as meninas ficaram aliviadas. Mas ao mesmo tempo, sua situação atual não mudou. Zhao Ai calmamente escaneou seus arredores. Os corpos celestiais ainda estavam indo na direção do navio. Os ataques das 4 constelações também continuaram indo. Isso não era o que Zhao Ai esperava. Zhao Ai olhou para a estrela e não viu mudanças. No entanto, Zhao Ai ainda acreditava que essa era a chave para sua saída. O navio apenas atravessou a estrela e não afetou sua opinião. Se a estrela não era a chave, então ela teria usado sua alta temperatura para atacar o navio. Contudo, a estrela permaneceu ali, sem fazer nada. Essa foi a falha apresentada pela outra parte. Sua sabedoria causou sua ruína. No entanto, o ataque de Zhao Ai não fez nada com a estrela. Então como Zhao Ai poderia escapar da sua situação atual? Enquanto ele pensava na solução, Zhao Ai continuou balançando seu cajado para colidir com os meteoros. Zhao Ai de repente pensou sobre os conteúdos de um livro que ele havia lido antes. De fato, haviam muitos livros com o mesmo conteúdo. Qualquer grande formação com certeza teria seu próprio núcleo, e esse núcleo precisaria ser protegido para a formação continuar existindo. Peguei essa formação como exemplo, seu núcleo com certeza era sustentado pelas formações menores. No entanto, o entendimento de Zhao Ai relacionado às formações era muito baixo. Ele sendo capaz de romper essa formação era quase impossível. Então o que ela pode fazer agora? Zhao Ai franziu a testa. E então seus pensamentos voltaram para a vez que ele conseguiu romper a formação da Lotus do Dao. Naquela vez, não foi tão difícil. Isso foi porque a Lotus do Dao não tinha ninguém comandando-a. Quando esse pensamento passou pela sua mente, o olhar de Zhao Ai não pode deixar de tremer. Como ele não tinha maneira de contatar o espaço, os meios de ação de Zhao Ai ficaram limitados. Neste momento, tudo o que ele tinha era seu cajado, o navio do Rei do Inferno, o escorpião, seus mortos-vivos. Mas entre todas as outras coisas que ele podia usar, Zhao Ai realmente esqueceu uma coisa: a Lotus do Dao. A Lotus do Dao estava dentro de seu corpo, não no espaço. Portanto, Zhao Ai definitivamente pode usar a Lotus do Dao desta vez. Quando ele pensou nisso,
Zhao Ai imediatamente tirou a Lotus do Dao de seu Dantian. Zhao Ai não usou a Lotus do Dao para se defender. Ao invés disso, ele direcionou a Lotus para atacar a estrela. Romper o firmamento da realidade. Zhao Ai de repente pensou nessas palavras. Embora essas palavras somente aparecessem em novelos e podem ser ineficazes neste momento, Zhao Ai ainda tentou. Portanto, ele pensou nessas palavras quando tirou a Lotus do Dao. Depois de liberar a Lotus, Zhao Ai começou a prestar atenção. A Lotus do Dao não encontrou nenhum problema e voou na direção da estrela. A Lotus parecia que ia ser engolida pelo calor. No entanto, pela sua conexão com a Lotus, Zhao Ai pode sentir que a Lotus estava girando. Ainda estava operando normalmente. Zhao Ai então controlou a Lotus do Dao para lançar um ataque na estrela. Os 8 trigramas apareceram da Lotus: terra, vento, trovão, fogo, montanha, água, céu e pântano. Então a Lotus começou a girar rapidamente. Os 8 trigramas acompanharam. No final, a Lotus do Dao estava quase irreconhecível. A figura que pode ser vista agora era a cena do caos primordial. Viver em outro mundo. Capítulo 890. Zhao Ai não encontrou essa situação antes. Ele apenas comandou a Lotus do Dao para atacar, mas parece que a Lotus do Dao tinha uma mente própria e fez seu próprio movimento. Isso deixou Zhao Ai intrigado. Neste momento, a cena do caos primordial explodiu ferozmente. Seguindo um som de explosão, a estrela desapareceu junto com o céu estrelado inteiro. Zhao Ai olhou para o exterior e viu que o céu azul tinha retornado. Não muito longe dele estava a frota de grão da raça divina. Havia 5 divinos cercando a frota. Todos tinham expressões complicadas em seus rostos. Um deles tinha um disco gigante em sua mão enquanto os outros 4 estavam em armaduras corporais completas. Zhao Ai pode reconhecer o ancião supremo da raça touro divino entre os homens de armadura. Embora ele não soubesse sobre os outros 3, Zhao Ai ainda podia adivinhar levemente quem eles eram. Aquele com 2 chifres curvados em seu capacete deveria ser o ancião supremo do continente Capricórnio. Aquele com um grande par de asas e que estava equipado com um arco e flecha deveria ser o ancião supremo do continente Sagitário. E aquele com 2 barbatanas em sua armadura deveria ser o ancião supremo do continente Peixes. A aura dessas pessoas não era pequena. O mais velho entre eles deveria ser o ancião supremo Touro. Os outros pareciam ser mais jovens. No entanto, Zhao Ai não teve tempo para falar com eles, pois ele ouvia Kair chamando ele. Kair apareceu na frente de Zhao Ai e então abraçou seu pescoço enquanto ela chorava. Jovem mestre, você acabou de desaparecer. Eu não consegui achar você. Eu estava tão assustada. Zhao Ai acariciou levemente a cabeça de Kair e disse: Kair, não tenha medo. Este Zhao Ai nunca deixará você. Depois de algum tempo, Zhao Ai conseguiu acalmar Kair. Neste momento, Laura e as meninas caminharam até Zhao Ai. Elas olharam para Zhao Ai com olhares sinceros. Elas sabiam que Zhao Ai seria capaz de resolver essa crise. Então Zhao Ai olhou para os divinos e disse: E quais anciãos supremos eu tenho o privilégio de conhecer? Eu já conheço o velho touro, então não há necessidade de introdução. Que tal eu adivinhar os outros? Você deve ser o ancião supremo do continente Capricórnio. Eu devo chamá-la de Moroga. Moroga apenas bufou e não respondeu Zhao Ai. Embora ele ainda tivesse um olhar orgulhoso, seus olhos estavam cheios de pavor. Zhao Ai sorriu levemente, então ele virou sua cabeça para a pessoa com asas e que estava equipado com um arco. Você deve ser o ancião supremo do continente Sagitário. Por favor, me perdoe, eu não sei seu nome. O ancião supremo tinha uma expressão calma quando fez uma saudação para Zhao Ai e disse: Prazer em conhecê-lo, meu nome é Shi. Zhao Ai assentiu, então ele virou sua cabeça para o ancião com barbatanas em seu traje. E você deve ser o ancião supremo do continente Peixes. Me desculpe por não saber seu nome. O ancião supremo do continente Peixes também fez uma saudação e disse: Mindas e cumprimento o senhor Zhao Ai. Zhao Ai deu um aceno. Então ele virou sua cabeça para olhar para a pessoa segurando o disco. Ele sorriu levemente e disse: Eu gostaria de adivinhar a identidade deste ancião. Se eu não estiver errado, a formação foi seu feito. E o motivo de você ser capaz de estabelecer uma formação foi por causa do seu disco de formação. Desde que sua formação permite que armas supremas coordenem entre si, seu status não deve ser tão difícil de adivinhar.
O ancião supremo olhou calmamente para Zhao Ai. Vendo que a outra parte permaneceu em silêncio, Zhao Ai sorriu levemente e disse: o reino divino tem 13 continentes. Cada continente tem sua própria arma suprema. 12 dos continentes têm nome de acordo com as constelações. Apenas o continente central não tem. Ao mesmo tempo, os 12 continentes têm trajes de combate que correspondem ao nome do seu continente. Até onde eu sei, não existe nenhuma palavra sobre o continente central ter seu próprio traje de combate. Os olhos do ancião supremo estreitaram após ouvir Zhao Ai. Notando esse pequeno detalhe, Zhao Ai sorriu levemente e disse: a arma suprema do continente central deve ser esse disco de formação em suas mãos. Esse disco pode estabelecer uma formação que permitiria que as armas supremas dos 12 continentes se coordenem. Se minhas suspeitas forem verdadeiras, então você deve ser o ancião supremo do continente central. Mas eu tenho que me desculpar por não saber seu nome. O ancião supremo olhou para Zhao Ai e então disse: o senhor Zhao Ai é muito educado. O palpite do senhor está correto. Eu sou de fato o ancião supremo do continente central. Eu sou conhecido como o ancião Star. Eu não pensei que o senhor realmente romperia a formação que preparamos por tanto tempo. A força do senhor é realmente única. Zhao Ai sorriu suavemente e disse: o ancião Stark está sendo educado demais. Parece que você veio aqui para me matar. Estou correto? Ancião Star olhou para Zhao Ai e então suspirou: para ser honesto, eu não quero que o senhor se torne meu inimigo. A força do senhor está além das minhas expectativas. Entretanto, o senhor é simplesmente forte demais, ao ponto de ser uma ameaça para a raça divina. Por causa disso, eu não tive escolha além de enfrentar o senhor. Após ouvir isso, Zhao Ai riu e disse: o ancião Star realmente diz coisas interessantes. Você não quer se tornar meu inimigo? Então por que os divinos abriram uma fenda espacial para o meu continente Ark? Porque os divinos sacrificaram milhões de pessoas do continente Ark, jovens e velhos, para seu sacrifício de sangue. Minhas ações são algo que a raça divina trouxe para si. Você realmente acha que os divinos podem reinar em cada plano? No entanto, você não percebe que vocês são apenas peças de xadrez para outra pessoa. Uma cão sendo comandado. Uma ameaça para a existência da raça divina? Ah, os divinos não deveriam existir para começar. Depois que Zhao Ai disse isso, os rostos do ancião Star e dos outros ficaram feios. Ancião Star bufou friamente e disse: Zhao Ai, não pense que você é o maioral só porque eu elogiei uma ou duas vezes. Você acha que pode escapar dos nossos ataques? Zhao Ai riu mais uma vez e respondeu: escapar? Por que eu escaparia? Eu quero coletar todas as suas armas supremas para meu uso. Eu só vim aqui para ver você e fugir. E você me mantém aqui enquanto seus navios de grãos escapam. Pare de sonhar. Pelo que eu posso ver, existem 5 de vocês aqui. Ainda existem 4 anciãos supremos não contabilizados. 2 devem estar defendendo seus continentes. Quanto aos outros 2, eles estão planejando virem aqui me cercar. Quando Zhao Ai disse isso, as expressões dos divinos mudaram. Então neste momento, um vórtice gigantesco subitamente apareceu no mar. A frota da raça divina inteira foi engolida. Nada, exceto aqueles divinos voando, foram deixados. Quando todos os navios desapareceram, uma pequena bola saiu do mar e foi na direção do navio do Rei do Inferno antes de parar no topo da cabeça de Zhao Ai. Aquela pequena bola era Bubbly, a fonte de água infinita. Antes de Zhao Ai deixar o continente, ele liberou Bubbly no mar para engolir os navios de grão no seu próprio armazenamento espacial. Para ser honesto, Zhao Ai pode enfrentar esses 5 anciãos de uma vez. No entanto, se ele fizer isso, então ele teria que usar sua força verdadeira. Isso faria a supressão do plano nele ficar mais forte. Se ele fosse azarado, então ele poderia ascender prematuramente. Por causa disso, Zhao Ai não avançou para enfrentar rapidamente os 5 anciãos. O motivo dele conversar com eles era para que Bubbly tivesse tempo para se preparar. Isso acabou com os navios de grãos sendo engolidos. Além disso, as palavras que Zhao Ai disse não era só pelo benefício da conversa. Os 2 anciãos supremos vigiando o continente Touro estavam realmente vindos aqui. Eles eram os anciãos supremos do continente Leão e continente Câncer. Os 2 chegando aqui era algo que Zhao Ai desejava. Entre as expressões dos anciãos supremos, Zhao Ai deu um sorriso e disse:
Desde que eu nasci, a luta de hoje foi a mais difícil que já tive. Mas, eu não ficarei aqui por muito tempo. Vejo vocês na próxima vez. Depois que ele disse isso, Zhao Ai desapareceu junto com o navio do Rei do Inferno. Vendo Zhao Ai desapareceu, as expressões dos anciãos supremos mudaram. Isso ficou especialmente evidente em Golden quando ele disse: nada bom. Ninguém foi deixado para defender nossa base no continente Touro. Zhao Ai vai atacar. Eles ouviram isso. As expressões dos anciãos supremos ficaram feias. O ancião Star imediatamente disse: rápido, voltem para a base. Não podemos permitir que Zhao Ai a destrua. Depois disso, todos voaram na direção do continente Touro com todas as suas forças. Mas infelizmente para eles, ninguém pode vencer um usuário de habilidade espacial quando se trata de mobilidade. Eles estavam destinados a serem derrotados. Quando o navio do Rei do Inferno desapareceu do mar, ele rapidamente reapareceu em uma área não muito longe da base dos divinos no continente Touro. Depois de aparecer, Zhao Ai imediatamente tirou um peixe mensageiro e disse: Binja, Binja, você está aí? A voz de Binja veio: Senhor, estou aqui. Zhao Ai assentiu e disse: bom. Ouça, faça os soldados vassalos se prepararem. Nós vamos ocupar a base. Neste momento, a base não tem anciãos supremos a defendendo. É hora de atacar. Binja deu um aceno. Então ele fez uma afirmação antes de guardar o peixe mensageiro e se preparou para o ataque. Zhao Ai olhou para a base e bufou: está na hora de você cair. Então ele fez o navio do Rei do Inferno avançar. Enquanto o navio avançava, seu tamanho começou a aumentar gradualmente. No final, o navio ficou do tamanho de uma colina. Ao mesmo tempo, Zhao Ai liberou um escorpião, bem como Buble. A base da raça divina não estava muito longe do mar. Isso foi feito com o objetivo de eles receberem os suprimentos muito mais rápido. Mas isso também deu a Buble a chance de mostrar seu poder. A velocidade de Zhao Ai era muito rápida. Enquanto avançava, os canhões do navio dispararam raios de luz. Buble foi para o mar e começou a fazer ondas enormes que foram na direção da base. Esses ataques pegaram os divinos de guarda baixa. Zhao Ai também liberou uma enorme quantidade de mortos-vivos para invadir a base. Embora os divinos estivessem revidando com as suas cavalarias e canhões, seu progresso não foi muito bom. Havia 20 especialistas com armas de domínio que saíram da base, mas eles instantaneamente foram eliminados pelo navio do Rei do Inferno. Os ataques do navio agora eram poderosos graças ao fogo Yin. Esta chama era bastante sinistra, sua força de ataque não era motivo de zombaria. Embora ainda fosse dia e a luz do sol fosse o melhor oponente para o fogo Yin, essa regra somente afeta o fogo Yin comum. O fogo Yin de Zhao Ai não tinha essa fraqueza. Porém, a base da raça divina foi realmente bem construída. Camadas após camadas de formações de proteção fez com que Zhao Ai tivesse dificuldades em fazer um ataque adequado. Zhao Ai sabia que ele não podia lidar com 100 milhões de soldados da raça divina em pouco tempo. E seria mais problemático se os anciões supremos chegassem. Por causa disso, Zhao Ai decidiu fazer o navio do Rei do Inferno atingir a base de frente. Os divinos construíram sua base em uma montanha, escavando completamente seu interior. Portanto, Zhao Ai queria usar o navio para desabar a montanha de uma só vez. Fora da base, Binja, que estava se preparando para cooperar com Zhao Ai junto com os soldados vassalos, encararam atordoados quando Zhao Ai conduziu o navio para colidir com a montanha. Parecia um movimento suicida. Bang! O som de colisão reverberou enquanto a montanha colapsava. Poeira e detritos voaram por toda parte. Algumas rochas enormes até conseguiram voar na direção dos soldados vassalos. Após ver isso, Binja ficou chocado. Entretanto, ele rapidamente se recuperou e emitiu uma ordem: escondem-se rápido. Os soldados vassalos não eram idiotas. Eles não ficariam ali parados esperando para serem esmagados. Eles imediatamente se dispersaram em todas as direções. O ataque de Zhao Ai lhe deu um choque extremo. Por outro lado, muitos divinos dentro da base não foram capazes de fugir e diretamente foram enterrados vivos. Embora houvessem pessoas que conseguiram escapar, todos eles não conseguiram evitar de encarar estupidamente para o que acabou de acontecer. A base deles acabou de ser destruída, eles estavam chocados demais para pensar em escapar. Os divinos haviam pensado sobre maneiras que Zhao Ai poderia usar para destruir sua base,
E eles até fizeram todos os tipos de preparações. Contudo, eles não esperavam que Zhao Ai usasse esse método bárbaro. Além disso, ele até conseguiu destruir tudo. Os divinos ficaram abobados. Toda a confiança e orgulho deles se foi agora. Para alguns, a única coisa que sobrou foi um desespero profundo. No entanto, Zhao Ai não planejava deixá-los. Os mortos-vivos cercaram o exército da raça divina. Somente uma palavra era necessária e Zhao Ai seria capaz de eliminar todos eles. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.